Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo até 2027? A lista mais atualizada dos homens mais ricos do mundo colocou novamente Elon Musk na primeira colocação, com uma fortuna de quase 250 bilhões de dólares. Assim, ele está muito acima de Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, seus eternos rivais. Dessa forma, está claro como os ricos americanos estão cada vez mais ricos, e Elon Musk pode ficar mais rico ainda, se tornando o primeiro trilionário do mundo. A maior empresa de carros elétricos do planeta está surfando na bolsa de valores. Para efeito de comparação, em 2020, ela custava menos de 50 dólares. Mas como os americanos e você, brasileiro, se beneficiam do mercado de ações? Aliás, existe mesmo um benefício? Isso nos leva para aquele sentimento onde muitas pessoas acreditam que a riqueza, estar injusta e desproporcionalmente concentrada, está correto. Esse é um pensamento limitado e comum, mas também é assustador imaginar uma pessoa com mais de 1 trilhão de fortuna. Então, o que levou a essa concentração de riqueza para Elon Musk vislumbrar se tornar o primeiro trilionário? E o que isso significa para a economia dos Estados Unidos e do mundo? Além de rico, Elon Musk é um visionário. Provavelmente essa é a melhor palavra para realmente descrevê-lo. Suas empresas sempre se destacam por soluções e inovações peculiares. Ele não fundou a Tesla, mas foi quem comandou e guiou a empresa para o sucesso e o domínio do mercado global de elétricos. E foi essa empresa tão bem-sucedida que garantiu uma fortuna tão gigantesca a ele. Mas não foi só ela. PayPal, que foi seu primeiro grande negócio, e SpaceX também são negócios com a cara de Elon Musk. Ou seja, são extremamente bem-sucedidos do que se propõe a fazer. Todas essas empresas existem há alguns bons anos, mas foi apenas em 2021 que Elon Musk se tornou o homem mais rico do planeta, desbancando nomes como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Bill Gates. De lá para cá, tirando raras ocasiões, ele não perdeu a coroa da lista de bilionários da Forbes. No início de 2020, Musk tinha uma fortuna avaliada em aproximadamente 27 bilhões de dólares, o que já colocava entre os mais ricos do mundo, mas ainda longe dos primeiros lugares. Ele era muito rico, mas estava prestes a ficar muito mais. Então, no decorrer de 2020, mas principalmente em 2021, o valor das ações da Tesla disparou de forma absolutamente exponencial, catapultando a riqueza de Musk a níveis estratosféricos. Em janeiro de 2021, Musk ultrapassou Jeff Bezos, então CEO da Amazon, e alcançou o topo da lista dos mais ricos do mundo, com uma fortuna que ultrapassou os 185 bilhões de dólares. Esse marco se deu principalmente pela alta valorização das ações da Tesla. Hoje, Musk tem uma fortuna de astronômicos 247 bilhões de dólares. Com isso, o império empresarial de Elon Musk pode em breve torná-lo o primeiro trilionário do mundo. Musk tem sob seu controle uma companhia de veículos elétricos, outra de mídias sociais e até foguetes espaciais e implantes cerebrais em miniatura. Ele é tão rico quanto é influente e controverso, mas as controvérsias ao redor do bilionário, como sua briga com a justiça brasileira, não afetam em nada seu sucesso. Segundo a consultoria Informa Connect Academy, Musk está no caminho de se tornar o primeiro trilionário do mundo até 2027. E isso não é com base em puro achismo. A Informa chegou a essa conclusão ao observar que o patrimônio líquido de Musk vem crescendo rapidamente, a uma taxa média de 110% ao ano. Dessa forma, segundo as próprias palavras da consultoria, ele é o claro favorito para ser o primeiro a atingir a marca de 1 trilhão de dólares. Musk depende muito da Tesla, se ele quer mesmo ser o primeiro a chegar à marca de 1 trilhão de dólares. A fabricante de veículos elétricos, fundada por Musk, se tornou uma das empresas automobilísticas mais valiosas do mundo, valendo cerca de 700 bilhões de dólares. Assim, ela é facilmente o maior ativo de Musk. Ele possui quase 13% da fabricante, uma participação que vale cerca de 93 bilhões de dólares a preços atuais. Se a Tesla continuar a prosperar, poderá levar a fortuna de Musk para além de 1 trilhão. Claro que isso não é garantia, mas dado o nível de confiança das pessoas e do mercado na Tesla, não seria nenhuma surpresa se essa marca fosse, de fato, atingida. A confiança das pessoas e do mercado na Tesla, que é expressada por meio da compra de ações, não é à toa. O mundo vê a Tesla como a grande líder em inovação no setor automotivo, especialmente no desenvolvimento de carros elétricos e tecnologias de energia limpa. Com uma crescente demanda global por soluções sustentáveis, a companhia está bem posicionada para capitalizar essa transição para um futuro mais verde. Outro fator importante
é a visão ambiciosa de Elon Musk, que vai além de fabricar carros. Sua empresa está envolvida no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como baterias de longa duração e sistemas de energia solar, e mais recentemente, na produção de robôs autônomos. O Tesla Optimus é um robô simplesmente impressionante. Some tudo isso ao histórico da Tesla de superação das expectativas do mercado. Mesmo com desafios de produção e competição acirrada, a empresa continua a expandir suas operações e gerar lucros significativos. Isso fortalece a confiança dos investidores de que a Tesla não só sobreviverá no longo prazo, como também continuará liderando o progresso tecnológico. E essa confiança será traduzida em mais dinheiro para Elon Musk. Afinal, ele entrega resultados históricos. Embora a Tesla seja o maior ativo de Musk, não é o único. Ele também possui participações na empresa de construção de túneis The Boring Company e na startup de inteligência artificial xAI. E então temos a SpaceX, a fabricante de naves espaciais que frequentemente faz histórias com seus lançamentos. Poucas semanas atrás, ele fez o propulsor Super Heavy voltar para a plataforma de lançamento. Foi impressionante. A companhia é avaliada em 200 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg. Musk também é dono da Neuralink, uma startup de implantes de chip cerebral que espera ajudar pessoas paralisadas a recuperar os movimentos. Apesar do PayPal ter sido o primeiro negócio bem-sucedido de Musk, o bilionário não tem mais participação acionária na revolucionária companhia de pagamentos online. Uma fatia da riqueza de Musk também vem do que talvez seja seu negócio mais controverso: a plataforma de mídia social X, o antigo Twitter. No Brasil, a rede social é ainda mais controversa, mas essas polêmicas pouco abalam o império do magnata sul-africano. E sabe por quê? Porque apesar de muitas pessoas criticarem o acúmulo exagerado de riqueza, ela só surge a partir de uma coisa: geração de valor. Os homens mais ricos do mundo, como Elon Musk e Jeff Bezos, não alcançaram suas fortunas por acaso. Esses magnatas da tecnologia e do comércio se destacam em um cenário de extrema competição, não apenas por suas inovações tecnológicas ou por terem nascido em um contexto supostamente favorável, mas principalmente por terem criado e desenvolvido empresas que produzem algo que as pessoas desejam e consideram valioso. O que une Elon Musk, Jeff Bezos e outros bilionários como Bill Gates e Mark Zuckerberg é o fato de que eles não apenas acumulam riqueza, mas criaram algo que bilhões querem e precisam, seja um produto físico, como um carro da Tesla, ou um serviço revolucionário, como o e-commerce da Amazon. A riqueza dessas pessoas foi construída com base em inovação e no fornecimento de soluções para problemas que muitas vezes nem sabíamos que existiam, até que essas mentes empreendedoras as trouxessem à luz. A Tesla não é apenas uma fabricante de carros, é uma empresa que visa revolucionar a mobilidade sustentável. Musk conseguiu identificar uma necessidade crescente por veículos elétricos e, ao investir em inovação e tecnologia, desenvolveu produtos que atraíram tanto investidores quanto consumidores. Jeff Bezos, por sua vez, construiu a Amazon, a partir de uma simples loja de livros online, para transformá-la no maior e mais diversificado marketplace do mundo. Ele identificou uma demanda crescente por compras online, oferecendo não apenas conveniência, mas também uma gama quase infinita de produtos. A obsessão de Bezos por eficiência e atendimento ao cliente garantiu que a Amazon se tornasse uma empresa indispensável na vida de milhões de pessoas. Contudo, é claro que existe uma concentração de riqueza. E como ela acontece? Um fenômeno peculiar da economia americana é que existe uma disparidade significativa na forma como diferentes classes sociais acumulam e investem seu dinheiro. De acordo com dados recentes, o 1% mais rico da população americana detém cerca de 50% de todas as ações nos mercados dos Estados Unidos, enquanto os 50% mais pobres possuem apenas 1% dessas ações. Esse dado é um reflexo mais do que claro de como os mais afortunados estão muito envolvidos no mercado financeiro, utilizando ações, títulos e outros investimentos para multiplicar sua riqueza. Em contrapartida, a maioria da população de renda média e baixa foca sua principal fonte de riqueza no setor imobiliário, especialmente na posse de imóveis residenciais. Elas ainda estão apegadas a uma propriedade física, tocável e tangível. Por algum motivo, muitas ignoram o potencial avassalador do mercado de ações. Assim como nos Estados Unidos, a disparidade de riqueza também é expressiva no mercado financeiro brasileiro. Aqui, estima-se que 1% mais rico da população também controle uma parcela significativa das ações negociadas na bolsa, enquanto a maior parte da população, especialmente os mais pobres, investe pouco ou nada no mercado acionário. Isso reflete muita coisa, como falta de educação financeira,
a desconfiança do público em relação ao mercado de ações e o foco na compra de imóveis como forma mais segura de acumulação de patrimônio. A casa própria é, de fato, a principal fonte de riqueza da maioria das famílias de classe média e baixa. Em muitos casos, as famílias economizam durante anos para adquirir um imóvel, sendo ele o símbolo máximo de segurança financeira. Afinal, é o famoso sonho da casa própria. No entanto, apesar da posse de um imóvel seja importante, ela não proporciona a mesma flexibilidade e potencial de crescimento que os investimentos no mercado de ações. As ações têm o potencial de gerar retornos mais elevados ao longo do tempo. Essa disparidade na alocação de recursos entre classes sociais cria um ciclo de desigualdade. Enquanto os mais ricos continuam a acumular riqueza por meio de investimentos financeiros diversificados e de alto rendimento, a maioria da população fica presa ao patrimônio imobiliário, que cresce em valor de maneira mais lenta. Além disso, o mercado imobiliário, embora considerado seguro, é menos líquido e não oferece o mesmo nível de flexibilidade para reagir rapidamente a mudanças econômicas. Porém, o mercado de ações americanos e até imobiliário pode estar prestes a passar por uma mudança polêmica, a taxação de capital. E nesse contexto de pessoas gerando economia com a modernidade, entra o YouTube, o novo maior inimigo declarado da Globo. Falando em audiência mesmo, por que será, né? E bem, tem pessoas que veem o YouTube como hobby, já outras veem como negócio. Esse canal aqui de política, por exemplo, essa é uma estimativa mínima que ele teve de ganhos nos últimos 30 dias. Falando aqui do Maestria, eu fiz esse vídeo que só ele me gerou mais de 25 mil reais. Nós do Maestria resolvemos criar uma Masterclass mostrando como eu fiz isso e como meus alunos também estão trilhando o mesmo caminho. Para descobrir como eu fiz isso, é só clicar no primeiro link aqui embaixo. Lembrando, é só se fizer sentido para você. A eleição presidencial norte-americana está pegando fogo, um evento que atrai as atenções globais. Kamala Harris, atual vice-presidente e candidata democrata à presidência, está decidida a taxar os ricos e bilionários do país, como Elon Musk. E essa taxação seria sobre os chamados ganhos não realizados. Essa proposta busca atacar uma suposta falha no sistema tributário que permite que os mais ricos acumulem fortunas de forma substancial, enquanto grande parte dos seus lucros não é tributada. Por outro lado, no Brasil, os impostos são notoriamente altos, mas sua estrutura é regressiva, o que significa que, proporcionalmente, os pobres e a classe média acabam pagando mais do que os mais ricos. Essa discrepância levanta a questão: até que ponto é justo o sistema tributário vigente? No Brasil, é difícil chamar de justo, já que os pobres pagam proporcionalmente mais. Nos Estados Unidos, os ganhos de capital não realizados se referem aos lucros que são gerados com a valorização de ativos, como ações ou imóveis, mas que não são tributados até que esses ativos sejam vendidos. Isso cria uma lacuna fiscal que permite que os indivíduos mais ricos acumulem vastas somas de dinheiro sem nunca pagar imposto sobre elas, a menos que decidam liquidar esses ativos. A proposta de Kamala Harris é que os bilionários, cuja riqueza frequentemente vem do aumento no valor de seus ativos, sejam taxados anualmente sobre o valor total de suas posses, independentemente de terem vendido ou não esses ativos. Porém, a implementação dessa política é complexa. Se já é difícil explicar, imagina aplicar. Muitos argumentam que essa abordagem pode desencorajar o investimento, pois aumentaria o ônus fiscal sobre os investidores e prejudicaria a economia em geral. Além disso, os ricos são habilidosos em encontrar maneiras de contornar novas leis tributárias, como planejamentos financeiros sofisticados. Enquanto os Estados Unidos discutem a tributação dos ganhos de capital não realizados, o Brasil enfrenta um cenário diferente, mas tão desafiador quanto. Por aqui, os impostos são elevados, e a carga tributária incide principalmente sobre o consumo e a renda das pessoas de classe média e baixa. Um estudo recente mostra que os ricos pagam proporcionalmente menos ao mesmo tempo que os pobres são os mais afetados, com tributos que recaem diretamente sobre o consumo de bens essenciais, como alimentos e energia. A nova reforma tributária brasileira promete simplificar e redistribuir parte dessa carga, mas os resultados concretos ainda são incertos. Você acredita nas promessas dessa nova reforma? Será que ela realmente diminuirá a desigualdade ou continuará beneficiando a elite? Historicamente, o Brasil tem sido um dos países com maior desigualdade econômica, e os sistemas de tributação regressiva acabam perpetuando esse ciclo. Os políticos de lado a lado dizem que vão defender os mais pobres, enquanto nadam nos impostos bancados pela parcela mais carente da população. A crescente desigualdade econômica é uma preocupação global. Nos Estados Unidos, o número de bilionários continua a crescer, enquanto os salários dos trabalhadores comuns permanecem estagnados.
No Brasil, a situação é semelhante. A classe trabalhadora paga impostos altos em quase tudo o que consome, desde alimentos até eletricidade, enquanto as grandes fortunas conseguem evitar parte significativa dos tributos por meio de mecanismos legais e financeiros. Essa discrepância levanta a reflexão de que, enquanto os ricos se tornam cada vez mais ricos, sem uma carga tributária proporcional, o cidadão comum vê seus rendimentos serem corroídos por impostos e uma inflação crescente, e assim cresce um sentimento perigoso em uma parcela significativa da população brasileira: a inveja. Um dos aspectos mais intrigantes quando se trata da tributação dos mais ricos é a dicotomia entre a inveja e o reconhecimento. Existe uma sensação popular de que os mais ricos deveriam pagar mais impostos, afinal, possuem os meios para contribuir mais para a sociedade. Porém, ao mesmo tempo, a gente deve reconhecer o mérito dos indivíduos que, através de trabalho duro, inovação ou investimentos inteligentes, alcançaram altos níveis de riqueza. Nesse vídeo falei de uma série de bilionários assim, como o próprio Elon Musk e o Jeff Bezos. Essa dualidade é especialmente evidente no Brasil, onde muitos invejam aqueles que chegaram lá, sendo o lá o topo da pirâmide. Muitos brasileiros amam riqueza, mas odeiam os ricos. Mas claro que nem todos os brasileiros pensam assim. Nos Estados Unidos, esse sentimento está crescendo. A questão central, então, é como combater a pobreza em um mundo onde a riqueza está tão desigualmente distribuída. O debate sobre a tributação dos mais ricos toca na essência da justiça fiscal. Até que ponto é justo que aqueles que têm mais contribuam mais? De todo modo, a desigualdade econômica alimenta tensões sociais. Países como o Brasil, onde a pobreza extrema ainda é uma realidade para milhões de pessoas, enfrentam o desafio de criar políticas fiscais que não apenas arrecadem mais, mas que também distribuam melhor os recursos. Aqui estamos pagando cada vez mais impostos e nada vem em troca. O dinheiro do povo brasileiro vale cada vez menos e parece sumir de suas carteiras com uma frequência assustadora. No fim das contas, todos queremos ser ricos, mas como chegar lá? Te garanto que não será por meio da inveja, mas sim do trabalho e da inteligência financeira. No vídeo que aparece agora na sua tela, eu conto por que muitas pessoas consideram Enéas Carneiro o melhor presidente que o Brasil nunca teve. Para assistir, é só clicar na tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!